Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho diário, momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. O Cristo, Ele está sempre conosco em nosso coração, nos fortalecendo, nos abençoando e guiando os nossos passos. Vamos permitir que Jesus esteja sempre à frente de todas as nossas decisões, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos. Não lembremos do Cristo apenas no momento do pedir, mas lembremos de Jesus a cada instante em nosso dia, agradecendo por todas as bênçãos e alegrias e também pedindo sempre para Ele guiar os nossos passos. Meus irmãos, são com essas palavras em nossa terça-feira que eu convido a todos para hoje nós juntos aqui refletirmos o Evangelho de número 141, a passagem de número 141 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é do querido Espírito Emmanuel. E Emmanuel diz hoje para o nosso coração que se nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Meus irmãos, eu digo que as palavras de Emmanuel, por mais que curtas e breves, têm uma imensidão de ensinamento para a gente. Nessas palavras aqui de hoje, o querido benfeitor nos diz que se nós temos consciência dos planos superiores para a nossa jornada, e se nos propomos a retratar os nossos desvios, a retratar as nossas dívidas para com Deus, é indispensável que nós tenhamos a consciência de que precisaremos trabalhar e nos esforçar para isso. Por outras palavras também, meus irmãos, quando eu li essa mensagem do Espírito Emmanuel, muito me tocou o coração de pensar que quando nós temos consciência da pluralidade das existências, algo que a doutrina espírita nos esclarece muito bem. Não temos apenas esta existência. Nós já passamos e ainda passaremos por muitas outras. Só que, meus irmãos, diante dessa pluralidade das existências, se olharmos para o passado, as existências anteriores nossas, provavelmente encontraremos ali atitudes, decisões, comportamentos desviados do caminho do bem. E com isso, fomos contraindo dívidas perante a lei divina. Porque todas as vezes que nos desviamos da lei divina, a gente vai contraindo algumas dívidas. Todas as vezes que nos afastamos do amor, que nos afastamos da lei de Deus, vamos contraindo dívidas. Então pensemos, as nossas existências anteriores podem ter sido pautadas em muita vingança, em muito rancor, em muito ódio. A gente pode ter feito muito mal
ao próximo, tomado decisões que prejudicaram pessoas. Infinitas são as hipóteses. Graças ao nosso bom Pai, temos o véu do esquecimento e não temos contato com essas lembranças das existências anteriores. Mas, meus irmãos, nós sabemos que se estamos aqui, reencarnados, em um mundo de provas e expiações, provavelmente o nosso passado está cheio de manchas e sequelas de um desvio moral. E justamente por isso hoje nos encontramos encarnados aqui para retratar, é isso que Emmanuel fala, para nos retratar perante a lei divina. E aí Emmanuel, ele é muito sábio nas palavras dele. Porque hoje ele coloca aqui, se nós temos essa consciência das nossas dívidas, desse passado cheio de manchas e sequelas imorais que temos, se nós temos consciência do que temos que retratar diante da lei divina, nós iremos ter a responsabilidade de arcar com o trabalho de cada dia. O trabalho para fazer essa retratação. Ou seja, meus irmãos, é a consciência de cada dia nesta existência de que temos que trabalhar para sermos melhores. É a consciência de ter o pensamento do que nos chega nesta vida, do que nos ocorre, até mesmo dos desafios, dos momentos difíceis, é uma retratação, uma chance de retratação que estamos tendo com o nosso passado tão desviado diante da lei do Pai. Sabe, meus irmãos, na história aí do Evangelho, na história da Terra, nós temos muitas histórias, muitas pessoas, muitas almas que passaram por aqui e foram exemplo para nós de almas que tiveram esse despertar de consciência, eu acho, da responsabilidade do caminho que precisavam cumprir. E nós temos aí incontáveis exemplos para nós de almas que mudaram sua conduta, mudaram o seu caminho, pensando que hoje eu preciso ser melhor que ontem. Preciso me retratar perante as leis divinas. E diante de tantos exemplos para nós, hoje eu gostaria de trazer aqui um pouco e brevemente sobre o nosso querido Francisco de Assis. Meus irmãos, nós temos um livro, vou mostrar aqui até para nós, que se chama Simplesmente Francisco, do nosso querido José Carlos de Luca. E logo no capítulo inicial, De Luca nos traz detalhes ali da vida de Francisco de Assis. Porque nós temos, muitas vezes, fixados na memória Francisco de Assis como aquela grande alma mesmo, aquele grande espírito, exemplo de abnegação, de caridade para com todos. Aquele que não via distinção entre um e outro, não, que ajudava quem necessitasse. Só que nós temos essa imagem de Francisco, uma imagem de amor. Acho que é de amor, acho que essa é a palavra que define Francisco de Assis. Só que e antes? Como Francisco de Assis era? Será que ele sempre teve essa consciência de estar nesse caminho do bem? Claro que nós sabemos que Francisco de Assis, ele é um grande espírito. Nós sabemos, aliás, que através também de uma obra que se chama Francisco de Assis, mas aí já é uma obra psicografada por João Nunes Maia, ditada pelo Espírito Miramês, essa é outra obra. E nós sabemos nesta obra que Francisco de Assis é a encarnação do espírito de João Evangelista, o apóstolo do Cristo.
Então pensemos, Francisco de Assis é João Evangelista, né? Foi João Evangelista, esteve ao lado de Jesus. Então, só de saber isso, já temos aí já deduzimos a escala espiritual dele. Com certeza é um espírito evoluído, isso aí não temos dúvidas. Só que nós temos um detalhe importante. Vamos pensar na vida de Francisco de Assis, não vamos olhar as anteriores. Francisco de Assis, ele era renascer aqui na Terra em uma família muito rica, mas muito rica. Uma das famílias mais ricas daquela época. O pai dele era comerciante e tinha muita influência por ali. Então, retornando a esse livro que eu mostrei aqui inicialmente, logo nos primeiros capítulos, De Luca diz que Francisco foi um jovem comum e viveu como tal, entre festas, cantorias, poesias, sonhos de glória que a juventude alimenta. Então, Francisco, quando ele estava lá na juventude dele, ainda, ele ia para festas e cantava e sonhava. Francisco queria ser grande e assim se tornou, mas por um caminho inesperado. Então, o que acontece aqui? Nós temos a visão de um jovem como todos nós, que durante a etapa da adolescência está ali querendo aproveitar tudo e tudo que chega, quer descobrir, quer entender. Francisco era assim, um jovem que viveu entre festas, cantorias, poesias, sonhos da juventude. Só que um dia a consciência chamou Francisco. Um dia a consciência chamou Francisco para a retratação dele. Sabe como que foi? Ele começou a sentir um vazio existencial. Aqui é nos colocado que aos poucos o vazio existencial foi se insinuando a Francisco. E aquele jovem, alegre sonhador, foi se tornando triste e pensativo. Então Francisco, ele começou a sentir no coração dele algo diferente. Aquelas festas, os lugares que ele frequentava, aonde ele estava já não o preenchia mais. Tinha algo estranho. A consciência dele estava chamando ele para uma retratação, para o dever que ele tinha que cumprir. E aí, a partir desse momento, Francisco, ainda jovem, começa a tomar consciência de muitas coisas. Começa a tomar consciência de que certas atitudes que até mesmo o pai dele tinha não eram certas. Atitudes que ele tinha também não eram corretas. E ele começa a caminhar por uma via diferente. Sobretudo, nós sabemos a via da abnegação. Porque ele não aceita a riqueza e os bens materiais da família dele. Ele deseja viver entre os necessitados. Só que essa transição, claro, tem o seu processo. Mas eu queria trazer um pouquinho, eu trouxe, na verdade, um pouquinho dessa história de Francisco para a gente, hoje aqui, para a gente pensar o seguinte: Francisco estava lá na vida, com um véu de esquecimento, ali usufruindo do que os jovens usufruíam naquela época, naturalmente. Só que a consciência o chama para a retratação, para o cumprimento do dever que ele tinha diante das leis divinas. E Francisco não ignora esse chamamento. E aí ele vai fazendo essa transição, essa mudança de hábito, de conduta, de decisões na vida dele, até ele seguir um caminho diferente, que é o que nós conhecemos. Esse grande exemplo que é Francisco de Assis. Então essa história, ela retrata algo que
não é diferente para a nossa vida também. Sei que estamos falando aqui de um grande espírito que é Francisco, mas conosco não é diferente. Em que sentido? Muitas vezes estamos aqui, nessa reencarnação, conduzindo como se a gente não devesse nada, como se a gente não tivesse nenhuma dívida perante as leis divinas, e vamos só levando um dia após o outro. Só que uma hora, a consciência chama. Pode vir esse vazio existencial, podem vir questionamentos, pode acontecer algo em nossa vida. Essa consciência nos chama para essa retratação diante da lei divina. Para a gente perceber que a reencarnação tem muito mais responsabilidades do que a gente está pensando. Chega o momento da gente tomar os rumos, os caminhos e as decisões da mudança. A mudança que nos conduz a essa retratação com Deus de todo o mal que a gente já fez em outras existências. Meus irmãos, hoje eu encerro de novo aqui com as palavras de Emmanuel. Se temos essa consciência, se nos propomos a retratar mentalmente à luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade espontaneamente abrace o trabalho por alimento do dia a dia. Se temos consciência da retratação que temos que ter com Deus, diante das existências anteriores, abracemos o trabalho de cada dia dentro do dever que nos compete na reencarnação, sem fugir das tarefas que nos cabem. Hoje, eu deixo aqui as nossas palavras para o nosso evangelho nesta terça-feira. Deixo aqui também o nosso grande abraço fraterno para todos os nossos irmãos. Com a bênção de Deus, nos encontraremos aqui amanhã para mais um evangelho diário. Mas hoje eu me despeço aqui, com muito amor no coração, com essas palavras do Evangelho, nos lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.